Que derrota amarga, né, Edu? Porque no segundo tempo, você falava de uma boa postura no primeiro tempo, começou com um time diferente, começou com uma pressão que iludiu alguns, né, Edu? Não, o jogo foi equilibrado até ali, o início do segundo tempo. O primeiro tempo muito equilibrado em Bragança, o Atlético começou melhor, obrigando o Cleiton a fazer boas defesas, finalizando. O Bragantino equilibrou o jogo ainda no primeiro tempo. A segunda metade o Bragantino foi um pouco melhor, criou suas oportunidades também. Apesar do Everson não ter trabalhado, bolas perigosas, passando perto do gol do Atlético. O 0-0 do primeiro tempo foi justo, aliás, o empate no primeiro tempo foi justo pelo equilíbrio, mas a gente poderia ter tido ali 1-1, tranquilamente. Os 10 minutos iniciais do segundo tempo, o mesmo equilíbrio. Dudu perdeu um gol, aliás, uma grande defesa do Cleiton, uma falta bem batida pelo Hulk, até ali os 9, 10 minutos, quando o Bragantino, num ataque pelo lado esquerdo, jogada do John, alguém falha na perseguição ao Capixaba, me parece que o Bernard deu mole, ao acompanhar ou ao não acompanhar o lateral do Bragantino, ele recebe na entrada da área e faz o cruzamento, e o Lucas Barbosa, nas costas da defesa do Atlético, faz 1-0. E aí o jogo virou, o jogo mudou, o Atlético sentiu um pouco o gol. Na jogada seguinte, numa falta, a bola aérea, né, que tem sido um problema na temporada, não é do Atlético de agora, é desde o Atlético do Cuca. O Atlético toma o segundo gol na bola aérea, e aí acaba o jogo, principalmente aos 30 minutos, quando o Igor Gomes faz uma falta absolutamente desnecessária e violenta, que não é característica dele. Ele viu a besteira que fez, é expulso, e aí o Bragantino controla a partida. O Sampaoli viu que já estava perdido, dá um descanso para os seus principais jogadores de frente, coloca a turma do banco, que eu já falava. No banco, para mudar jogo mesmo, teoricamente só o Scarpa. Nenhuma outra opção do banco de reserva do Atlético, à exceção do Alexander, que entrou no intervalo, poderia fazer algum tipo de diferença, como não fez. Ainda mais com o Atlético com 1 a menos. Resultado justo, o Bragantino mereceu, porque foi mais eficaz e a partir do momento que passou à frente, foi melhor na partida. Galo tem coisas para corrigir, principalmente essa bola aérea. Problemão para o Atlético, porque o Lanús é bom na bola aérea. Quem foi o melhor em campo em Bragança Paulista, Edu? Olha, Pedro, o destaque do Atlético para mim é o Dudu. Fez um jogo muito bom, foi o melhor jogador do Galo na partida. A destacar também o Gustavo Marques, zagueiro do Bragantino, partidaço, mas John, dono do jogo. John, melhor em campo. Rapidamente, Alexandre Simões, primeiro para conferir com você essa mudança, né? Agora com 2 times tendo 34 jogos, o Galo perde posição no Brasileirão. Isso, o Pedro. E aí é aquela situação em que o Atlético agora tem 4 jogos a disputar, o limite dele é 56, tá? O máximo de pontos que ele alcança é 56 se vencer as 4 partidas finais. E aí os times que estão ali, que ele tem possibilidade de alcançar, né? O Mirassol, que é o 4º colocado, já tem 59. O Bahia, que é o 5º, tem 53. O Botafogo, que é o 6º, tem 52. E o Fluminense, que é o 7º, tem 51. Então indica, esses times todos ainda jogam 5 vezes, tem 15 pontos a disputar. O Atlético chega no máximo a 56. É uma situação extremamente complicada, até porque de 2006 para cá, com menos de 56 pontos, aí seriam 55, 54 ou 53, só em 4 das 19 edições, um time foi o 7º colocado. E os 56 pontos, que significam o 100% de aproveitamento, em 4 oportunidades também. Então, das 19, com 56 pontos, em 8 se iria. Com menos de 56, em apenas 4. Então, quer dizer, o desejo do Sampaoli de vaga à Libertadores pelo Brasileirão vai ficando cada vez mais difícil após aquele tropeço com Fortaleza e a derrota de hoje para o Bragantino. Mas, como eu disse mais cedo, Pedro, a conta mais fácil de Libertadores dessa Série A, tirando Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, que já estão garantidos, é a do Atlético. Basta um gol a mais que o Lanús, sábado que vem lá em Assunção. Basta o Galo fazer um gol a mais que o Lanús, lá no Defensores del Chaco, que ele tem a vaga na Copa Libertadores do ano que vem. E agora é se apegar a isso, porque pela Série A a situação ficou muito complicada. O que o Galo não conseguiu fazer a partir daquele momento em que toma o gol? E especialmente, né, Edu? O que a defesa sofreu tanto hoje? Sofreu principalmente com a bola aérea novamente, né? O segundo gol do Bragantino, acho que o primeiro foi uma desatenção, a defesa estava postada, né, montada.
Aliás, isso tem que ficar bem claro, né? O Atlético sofreu 7 gols nos últimos 3 jogos, 4 gols para o Sport, aliás, 7 não, né? 9 gols nos últimos 3 jogos. 7. 2 para o Sport, foi o Galo que fez 4 com o Sport, né? 2 para o Sport, 3 para o Fortaleza e 2 agora para o Bragantino. E dos 7 gols que o Atlético sofreu, o Pedro Abílio, nenhum deles a defesa estava exposta. Nenhum dos 7 gols o adversário tinha superioridade numérica, foi cara a cara com o goleiro, o atacante saiu cara a cara com o goleiro, todo mundo correndo para trás. O terceiro gol do Fortaleza foi de um erro no lado esquerdo, mas que na hora do cruzamento tinha muita gente do Atlético dentro da área também. Os gols do Fortaleza hoje, um de bola parada e o outro com a defesa do Atlético postada. Os gols do Sport, a defesa do Atlético toda postada também dentro da área. Tem muito de desatenção, muito mesmo de desatenção, falhas individuais. A gente poderia estar falando do que falou-se lá em 2020 daquele Atlético do Sampaoli, de um time exposto, que jogava com linha alta, que tomava gols de contra-ataque o tempo inteiro. Por várias vezes, os adversários saíam cara a cara com o goleiro do Atlético, era zagueiro correndo para trás, volante correndo para trás, como a gente viu nesse próprio Atlético do Sampaoli, já nessa volta dele, no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Aquele gol simbólico em que Hulk e Scarpa saem correndo para trás e um jogador do Fluminense sozinho, com o goleiro, o que não aconteceu nesses 3 últimos jogos. Então, eu bato na tecla da desatenção, falta de concentração, e isso me preocupa. Isso me preocupa porque o Atlético vai jogar uma final de campeonato. E tudo que você não pode ter numa final de campeonato é desatenção, falta de concentração. E o Atlético, nesses 3 jogos, tomou um caminhão de gols com a sua defesa postada, com superioridade numérica em relação ao adversário e por conta de desatenção. Final de campeonato, mata-mata não permite isso. O Campeonato Brasileiro você tem algumas rodadas aí para se recuperar, para fazer mais pontos. O jogo com o Lanús é único, não tem nem um ida e volta, não é nem mata-mata mais, é só mata. Perdeu, acabou. Perdeu o campeonato, perdeu a vaga na Libertadores. Então tem que estar muito atento, o nível de concentração precisa ser elevado e a turma precisa conversar. Então eu estou muito tranquilo em relação à defesa bagunçada, defesa exposta, para mim não é o caso. A gente tem que saber separar a coisa e ler taticamente como foram os gols dos adversários. E no caso, os gols que o Atlético sofreu nesses últimos 3 jogos, muitos de bola parada e muitos deles de desatenção e de falta de concentração. Acho que é nisso que tem que se apegar o Sampaoli essa semana, trabalhar a cabeça da turma e lá na frente corrigir algumas coisas também. Hoje o Atlético fazia um jogo equilibrado e parou no goleiro adversário em erros de finalizações, o que não aconteceu com a equipe do Bragantino. São coisas que o time precisa ficar atento e eu repito, desatenção e falta de concentração em final de campeonato é imperdoável e o Atlético não pode repetir esses problemas que teve nos últimos 3 jogos. Você acha que existe algum tipo de relação no desvio de atenção, na falta de concentração do Galo nesses últimos jogos, com o fato de estar se aproximando da final da Sul-Americana? Eu acho que pode ser, principalmente no jogo de hoje. Eu não acho que os gols sofridos foram por conta disso, mas eu acho que a queda de rendimento depois dos gols tem muito da final. Tomamos um gol, agora tem que correr atrás, correr dobrado. Eu não vou me desgastar tanto aqui, porque o jogo no final de semana, e depois o Igor Gomes ainda é expulso com 2-0 contra. Acho que hoje sim pode pesar um pouco. Agora contra Sport e Fortaleza acho que não deveria. Se aconteceu muito cedo, com muito tempo ainda para o jogo contra o Lanús, e eu acredito que não. Acho que não foi isso, acho que foi desatenção mesmo de jogo, algo que não pode acontecer. Por isso a minha preocupação. Eu acho que os gols que o Atlético sofreu contra o Sport, contra Fortaleza e contra o Bragantino, principalmente o segundo gol, o gol de bola aérea, são problemas e que precisam ser corrigidos para ontem, porque sábado é final de campeonato, a bola aérea do adversário é muito forte, é perigosa, o adversário é um time que vem numa campanha muito boa no torneio de regularidade, no clausura agora do argentino. O Lanús só não venceu mais jogos do que o Rosário Central, que foi a melhor equipe que perdeu a invencibilidade na última rodada. É um dos melhores times momentaneamente
em termos de desempenho no futebol argentino, venceu por 3-1 o seu último jogo contra o Tucumã, chega muito motivado, chega com moral muito elevado, e o Galo chega para essa partida com dois tropeços, mas com sinal de alerta ligado para o seu sistema defensivo, e eu repito, não acho que seja um problema de exposição defensiva, é um problema tático. Eu vejo um problema muito mais de desatenção e de falta de concentração. Eu repito, dos 7 gols, o Atlético estava com a defesa montada em todos eles, muitos deles de bola parada e em todos eles com superioridade numérica em relação ao adversário. Então o problema está dentro de campo com os atletas. Fala, massa, fechando mais um vídeo aqui do canal com pós-jogo. Deixa o like aí para dar aquela força pro canal, tá bom? E para quem tá chegando agora e ainda não se inscreveu, já deixa o convite para vocês, tá? Se inscrevendo no canal e ativa o sininho de notificações para toda vez que sair um vídeo vocês serem notificados, tá bom? Deixa a opinião de vocês também, que é muito importante pra gente. Em relação ao jogo, o que vocês acharam da partida? Eu pedi um 2-1 pro Galão e ele me deu 2-0 aí com a derrota, mas agora é focar na final, né, contra o Lanús, que é o mais importante, que a gente consegue uma vaguinha aí na Libertadores. Então, não tô triste, queria muito ganhar, mas não tô triste porque o foco mesmo pro Galão é Lanús, é a Sul-Americana. Então deixa aí o comentário de vocês, o que vocês acham aí, a opinião de vocês. Essa é a minha opinião, mas deixa pra mim o que vocês acham sobre tudo isso aí. Massa, eu vou ficando por aqui, um forte abraço. Já nós estamos de volta, valeu!